pessoal, bem-vindos a Mulheres que Despertam. Eu sou Suzy Verde. Sou Ângela Fusaro. Estamos aqui juntas para falar essa semana sobre um tema que é bem comum nas nossas práticas, que é a ideia da transição. Transição de A para B, de uma situação para outra, de uma relação para outra, de um emprego para o outro, de um sonho para o próximo, daquilo que não deu certo para aquilo que a gente ainda acredita e quer colocar energia. Mas existe aí, entre uma polaridade e a outra, um espaço do desconhecido. Existe um espaço que muitas vezes pode ser muito ameaçador, uma coisa meio desconfortável, porque a gente não sabe muito bem o que vem em seguida, né, daquilo que a gente deixou. Então aí a gente vê, por exemplo, pessoas querendo se jogar para uma relação já muito firme, muito forte, depois que deixaram um casamento de anos, parece que estão querendo ocupar um espaço, ou querendo um trabalho que seja maravilhoso, depois que deixaram alguma coisa muito, muito firme, muito sólida, mas parece que o tempo não está indo junto, né? Então a gente queria falar sobre esse espaço mágico, né? Porque, na verdade, dá a ideia de que transição é algum lugar, que você sai de algum lugar e tem que chegar num outro lugar. E a gente conversando, né, e refletindo sobre o que é uma transição, em que momento essa transição começa e em que momento ela não começa, ela começa num despertar de algum, isso eu preciso transitar para outro lugar, mas ela não tem necessariamente, e é impossível terminar. Porque se a gente pensar, nós temos pequenas transições, né? Mas temos transições enormes, até como a nossa encarnação. Isso é uma transição. Quando eu morro, eu também estou fazendo uma transição para uma outra dimensão, né? Para um outro patamar de vida. Então, transição não é uma coisa que seja de um tempo até o outro. Não, é um estado de presença do aqui e agora. Eu só transito quando eu estou no estado de presença. Se eu estou transitando no meu dia a dia, estou modificando minhas coisas, meu modo de olhar, ou meu modo de trabalhar, ou alguma coisa, e não estou no estado de presença, eu não estou transitando. Eu não estou tendo consciência das minhas mudanças para chegar aonde eu quero, porque chegando lá, vai haver uma outra transição e uma outra transição. Então, transição é um estado de ação permanente. Né? E isso é uma coisa que traz uma leveza muito grande ao processo. A gente começar a se perceber em eterna transição, né? Tira, assim, aquela coisa tão pesada do tipo, meu Deus, e agora? Eu não sei qual é o próximo capítulo, né? E por isso eu preciso me completar de uma certa maneira, assim, até artificialmente, para que eu tenha algo, para que eu possa me segurar. E nesse espaço do despertar, né, todas as vezes que a gente se dá conta que a gente está precisando ter uma desculpa para poder agarrar alguma coisa, é porque a gente não está vindo do nosso espaço de força. A gente não está agindo a partir do nosso ser criador desperto. A gente está tentando arrumar alguma desculpa, alguma bengala para a gente se apegar, né? E é isso que a gente está querendo discutir aqui com vocês hoje, porque bengalas, elas são grandes, digamos assim, apoios, mas nos limitam, né? Da nossa capacidade de entrar aí de peito aberto no espaço criativo e dizer, não, peraí, eu vou estar no estado digamos, do desconhecido, do desconfortável, mas eu vou estar presente, né, nesse estado. E aí eu vou criar um novo sentido, né? E a minha sensação é de que quando a gente começa a pensar no que é uma transição e poder fazer essa transição com mais serenidade, tranquilidade, mantendo um ritmo, é exatamente sair dessa cobrança de que alguém que está transitando tem um tempo para transitar. Ah, você tem 2 meses para arrumar outro marido, você tem 3 meses para arrumar outro emprego, né? E aí a gente entra naquele frisson, naquela coisa de uma ansiedade, que aí o que acontece? A tua cabeça não para. Exato. E você está onde? Não está num estado de presença. Porque quando a tua cabeça está falando, né, aquele monte de ruído, ele está assim, será que vai dar certo? Será que eu vou acontecer? Será que... O será é amanhã. Se você já está no será do amanhã, esquece porque você não está transitando no hoje, né? Tem uma máxima dentro do alinhamento, né, dentro da terapia do alinhamento, é assim, não se apegue aos resultados. Se você, no momento de que você está com aquela pessoa ali,
né? Ou no momento que você está na sua vida fazendo um paralelo entre as duas coisas, você está pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo um bom atendimento? Será que esse cliente está gostando? Acabou. Você já não está mais ali. Você está no amanhã. Você está no que será quando aquele... Pronto, já acabou o trabalho. É a mesma coisa. Para mim, a gente pensando aqui, né, é a mesma coisa. Quando a gente está fazendo uma transição, que faça sem a cobrança de ter que fazer em tanto tempo, no ritmo de quem, é no seu ritmo, conforme... E transição, quando você chegar lá, que você acha que você transicionou, você estará transicionando do dia que você nasceu até o dia que você morrer. Não acaba não também. E você sabe, continua. uma coisa também eu acho legal a gente pensar assim é o seguinte, é que existe uma mágica muito grande nesse espaço do vazio. Sim. Muito. Então, a ideia de que a gente, por exemplo, se você pegar textos, enfim, espirituais, que falam dos tempos de maturação, por exemplo, o ciclo de 40. 40 anos Moisés esteve no deserto, 40 dias Jesus esteve no deserto também, sendo tentado, né? 40 dias é a quaresma, é o período em que a gente se prepara, né, para a Páscoa. Então, existe aí todo um hiato que nos prepara para o novo ciclo, o hiato do recolhimento, o hiato em que a gente, como Jesus, foi ali para o deserto, o quê? Escutar Deus. O que é, em suma, isso na nossa vida? É nós podermos escutar a nossa intuição, podermos escutar aquela voz, aquela energia que vem de planos superiores, que pode ser, se você quiser, dos seus mentores espirituais, que pode ser do universo, que pode ser da grande mãe, que pode ser da parte sua, que está completamente conectada e já, inclusive, sabe as respostas, mas que, de uma determinada maneira, a gente acaba meio que bloqueando por causa do mental, né? Como a Anjinha falava, dessa ansiedade da gente ter as respostas, né? Então, é como se fosse uma tela em branco que se abre diante de você, em que tudo é possível. Não é? O espaço do void, como a gente chama, né, que é o do nada, antecede a criação. Ele é um espaço, inclusive, feminino. Então, quando a gente trabalha com a sabedoria do feminino, a gente não está tão preocupado com as regras e as condições que já vão acontecer no agir do segundo momento. A gente está se abrindo, né? O abrir-se é feminino, né? E é lindo pensar isso, né? Fazendo assim, só porque isso Sim, me veio claro. agora, né? De você falar do feminino, a Mãe Terra transita o tempo todo. Ela transita as estações, né? Aquilo que nasce, aquilo que morre, e não para, e isso não para, né? E para isso ela precisa, o silêncio, né? É esse momento de entender que tudo tem o seu tempo, que tudo tem o seu ritmo, e as coisas vão acontecendo nesse compasso. Porque aí você entra num estado de serenidade e não num estado de ansiedade de que as transições terminem. Elas não terminam, elas só emendam uma na outra. Exatamente. E sabe o que é incrível, né? Assim, falando sobre isso, eu percebo muito atualmente, justamente porque nós estamos com 2 planetas muito importantes, Urano, que está no signo de Touro, que é justamente da Terra, né? E Plutão, que está em Aquário, né? Acabou de entrar em Aquário. E são signos fixos, eles são signos fixos. E o que é a fixidez? É justamente a dificuldade no fluir, né? São signos que eles traduzem algum tipo de estrutura muito bem criada, mas que pode se tornar muito rígida. E essa rigidez, ela não comporta o movimento da mudança. E aí, se ressente muito. E para pessoas que não estão com a capacidade de entrar em padrões vibratórios mais evoluídos, né? Ou seja, que estão pensando muito naquilo que foi, e estão muitas vezes presas a estruturas que já não são, né? Então elas impedem o fluxo do novo. E isso daí pode se tornar um problema para momentos de transição, porque os momentos de transição eles pedem liberdade, eles pedem flexibilidade, né? Sim. E aí, fazendo uma analogia, assim, né? A flexibilidade da água. Né? E para que haja uma transição, ou seja, quando você fala em transição, é porque alguma coisa está em transição dentro de você.
é porque alguma coisa você está querendo mudar, não importa o quê, se é uma coisinha pequena de um puro emprego, de um emprego para o outro, ou se é uma coisa interna, né? Se eu quero mudar, se eu quero transitar de um estado meu para outro estado, né? Estado interno, né? Então, e para que isso aconteça, tem que flexibilizar. E a água não é à toa que a água está relacionada ao nosso corpo emocional. Né? Se a gente retesar as nossas emoções, não deixar que as coisas fluam, que as ideias transitem, né? O que vai acontecer é que vai chegar uma hora que aquilo vai contendo, você vai segurando, vai retesando, vai chegar uma hora que aquilo vai explodir, né? Então, e aí as emoções vão sair completamente em desequilíbrio e você vai começar a não mais transitar serenamente, uma coisa após a outra, um passo depois do outro, serenamente, no estado de presença, hoje, amanhã será, né? Então, assim, flexibilizar é transitar, é seguir o fluxo. A vida não para. Se você puxar o freio de mão, vai queimar pneu, porque vai continuar andando, né? Então, como é que eu flexibilizo isso? Como é que essa transição acontece sem medo, sem insegurança? É simplesmente deixar fluir. Porque o amanhã você não sabe. O que amanhã a tua inteligência vai mandar para você? Com o que você vai se deparar dentro da tua escolha de transitar para uma coisa e outra, né? Uma coisa que eu percebo muito, assim, através da astrologia, é o seguinte, é que nós, seres humanos, né, e eu diria assim, a grande faixa da população mundial está muito voltada para o mental atualmente. Então, assim, você pensa em objetivos, você pensa em listinhas, checklists, sabe? É como se tudo fizesse parte de uma grande programação mental, da qual você tem o controle e que é produto da sua capacidade e inteligência de fazer uma programação linear a respeito de onde você quer estar daqui a 3 anos, daqui onde você quer estar há 5 anos, etc. E é muito interessante assim que eu percebo que, na realidade, existe uma inteligência muito maior que essa inteligência, né? Mas que ela, para muitas pessoas, é inacessível, então ela passa desapercebida como se ela não existisse. E existe, a partir desse plano de inteligência que que é superior ao mental, que é o plano intuitivo, o plano na qual a gente entra num fluxo das sincronicidades incríveis do universo, que vão trazendo para a gente, não a partir daquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente é. Eu vou repetir. A gente atrai circunstâncias para a nossa vida não a partir daquilo que a gente quer, não é? Ou seja, mental, é aquilo que você está querendo, é a próxima relação, é o próximo emprego, é a próxima oportunidade, né? Então você está querendo tudo aquilo e a sua mente está trabalhando para aquilo. Mas você vai atrair aquilo que você é, como o produto de toda essa atividade que muitas vezes gera um caos tão grande, como a Ângela estava descrevendo, e que, portanto, cria um padrão vibratório que é um padrão dissonante e provavelmente não vai atrair para você exatamente aquela beleza toda que você pensa que está atraindo. Em outras palavras, é muito importante a gente ficar atento à qualidade da nossa energia, porque essa qualidade ela é muito importante para que a gente realmente comece a receber informações, insights, oportunidades, telefonemas, encontros, uma série de coisas que acontecem além do nosso controle. Em outras palavras, nós trabalhamos sem trabalhar. A gente começa, como ser manifesto, a perceber, né, que é muito legal essa, digamos assim, esse declutter, né, essa limpeza da casa, porque aí você pode chamar, você pode magnetizar, você pode plasmar. Isso. Porque só na mente que está vazia, sem pré-ocupação, sem estar pensando no amanhã ou alguma coisa que o valha, é só nesse silêncio, né, desse vazio que você estava falando, né, que as coisas se criam. É aí que a informação acontece. E enquanto a sua cabeça... Porque o nosso cérebro não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Enquanto você está perguntando e tentando responder uma coisa
a mesma coisa que você respondeu semana passada e semana retrasada, deixa que as coisas flua como a água mesmo. Se veja no vazio, pare de pensar. Não é parar de pensar, porque ninguém consegue parar de pensar. Eu estou dizendo, pare de ficar repetindo aquele monte de cobrança que está aqui para que você abra um espaço novo. Se você está querendo transicionar, é porque você está querendo alguma coisa nova. Você está transitando de uma coisa que você já conhece para uma coisa que você não conhece. O problema é que quando a gente não conhece, a gente tem medo. Então, o que a gente faz como um sabotador espetacular? Começa a encher a nossa cabeça de um monte de coisa que não serve para nada e não dá espaço, não abre um espaço vazio para receber de fato aquilo que o caminho que a gente poderia estar tomando, né? Então, assim, isso acontece demais, né? As pessoas ficam no mental demais, ficam pensando, fazendo coisas. Buscando respostas fáceis, imediatas, que é da nossa cultura, infelizmente, atualmente. E esse imediatismo, ele vai muito contra esse espaço necessário para a transição realmente eficaz. Porque você trocar banana por banana não vai te levar a lugar nenhum. Você, como ser desperto, se você está despertando para algo diferente que você está querendo galgar, esse algo diferente ele tem, inclusive, uma nova vibração. E para isso você precisa ir se transformando de dentro para fora para poder atrair esse novo patamar, essa nova manifestação diferente, de uma qualidade diferente. Senão você vai atrair aquele mesmo padrão vibratório, aquele mesmo padrão de relação, aquelas mesmas situações e pessoas que você sabe que não correspondem mais aonde você gostaria de ir. E o que você falou que é muito importante é de dentro para fora, não é o que te falaram. Não é o que disseram, poxa, na minha transição, quando eu fui disso para isso, eu fiz aquilo, Para ele funcionou, mas não deu ouvido. Você pode até escutar, mas não ouve. Você escuta, joga lá para dentro e depois bate no liquidificador com as suas necessidades, com aquilo que é bom para você. E aí você faz o seu mix, né? O seu shape, e não o do outro, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, é olhar para si, para dentro. E todo mundo que está no processo de despertar, de uma certa maneira, está em transição. Sim. Então, isso é muito importante para todos nós, porque, como a Ângela dizia, né, estamos em transição o tempo todo. O tempo todo, porque a água que passou no rio ontem não é mais a água que passou no rio hoje, né? E não será de amanhã. Então, precisa que o seu desperta ele seja esteja mais em ressonância com esse grande movimento universal, né, que é profundamente dinâmico. Né? As células estão o tempo todo se renovando. A transição planetária que deve interferir na gente demais, quer dizer, não adianta, a gente todos nós e tudo que foi criado, né, tá tudo no mesmo bloco, né? Quando um acontece, o outro também acontece. Quando a gente começa a falar de transição, aí você vai conversar com um amigo, alguma coisa. Cara, eu também tô assim, gente. A mesma coisa. Por quê? Porque tem um movimento que acontece, a mesma onda, né? Então, por isso que muitas pessoas vêm falar da mesma coisa, a gente já vamos falar disso. Que tem muita gente falando, poxa, eu estou numa transição, o que eu faço? Estou numa transição de carreira, eu me sinto tão diferente, agora eu quero me relacionar de uma outra forma, eu quero transitar de uma outra maneira com relação a relacionamentos afetivos e tal. Então, é porque tudo está em transição. E assim, né, se esse é o seu caso, né, claro que a gente está falando aqui de uma maneira muito genérica, né? Mas a gente percebe que, invariavelmente, é um convite para a gente desacelerar, né? E a gente começar a fazer aí um inventório importante da vida, dos valores reais, de quem se é, para onde se quer ir, lá do fundo do coração. Não sei. Então, se a gente não sabe, mais uma razão para desacelerar mais ainda. Porque isso significa que a gente meio que se brutalizou um pouco, né? E a gente acelerou demais quando o movimento não era assim. A gente não acelera o nascimento das crianças, até tem gente que faz isso, né? Mas não deveria. A gente não acelera o nascer do sol, a gente não acelera o inverno, a gente não acelera a primavera. Talvez a gente esteja vendo isso tudo acontecer num mundo que está trazendo muito estresse. Então, nós precisamos voltar para esse movimento do desacelerar.
E uma das coisas mais eficazes, na minha experiência, que podem levar a gente a isso, me ajuda demais, é o exercício da respiração. É o movimento da gente voltar para aqui, para agora, para dentro de nós mesmos, em conexão com o corpo, em conexão com esse vazio, com esse silêncio da mente, porque realmente é nesse momento que a gente começa a perceber, inclusive, o nosso grau de agitação, muitas vezes, que passa batido. Parece, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E tem gente hoje em dia que me procura e diz que tá desmamando o antidepressivo. Eu falei, mas gente, o que é isso? Sabe? E o engraçado, Suzy, que você falou agora e me deu assim, como as pessoas têm medo dessa palavra vazio. Né? É como se o vazio não pudesse. A gente está sendo educado, e as crianças, né? É iPhone daqui, é não sei o que daqui, enfia coisa no ouvido, vê televisão o dia inteiro, não pode parar de brincar, não pode ficar um momento em silêncio e tal, que a gente está se viciando nesse modus operandi de como a gente tem que viver. Né? Então a gente nunca está nesse estado de silêncio, dessa respiração, entrar em contato. E ao mesmo tempo a nossa alma clama Sim. por paz, por harmonia, por afetos verdadeiros, por uma relação estável, seja com um companheiro, seja familiar, seja no nosso ambiente doméstico, seja com o nosso animal, enfim. O ser humano precisa dessa conexão verdadeira, né? Nós não somos robôs. Então, justamente, precisamos trabalhar no sentido desse resgate, de fazer paz com o vazio, fazer paz com o silêncio, fazer paz com o desconhecido, não é? Entregar a nossa, digamos, a nossa intenção a vamos respirar aqui nesse desconhecido, né? Vamos começar a enxergar mais no escuro, que nem aquele ditado zen que fala, né? Você quer escutar, você quer realmente saber o que tem atrás do escuro, desliga a luz e fica lá quietinho uns momentos, que você vai começar a perceber, né, que dentro daquele escuro seus olhos se adaptam e você começa a ver coisas que você não via no primeiro momento quando a luz ela é apagada. E é no silêncio do vazio que você começa a escutar coisas, né? Ver coisas e escutar coisas. É isso aí. Então, eu queria propor, né? Eu e a Ângela estávamos falando aqui de uma prática legal para essa semana, e a gente queria propor assim, a ideia da respiração, né? Como que se a gente pegar uns minutinhos por dia, sentar lá, tranquilinho, e começar a simplesmente imaginar numa contagem muito delicada, que pode ser, por exemplo, dentro da sua capacidade, pode ser de 1 a 3, de 1 a 4, né? Mas você fecha os olhos e você inspira bem tranquilamente, né? E você percebe que é como se você fosse um balão cheio de ar, né? Que ele ocupa um espaço bem definido, né? Mas dentro desse espaço existe um vazio, né? Um vazio de ar. Você mantém ali 3 momentos também, contando. 1, 2, 3. E depois você expira, contando. 1, 2, 3. Quer dizer, você expira no processo, como se fosse uma grande onda do mar, né? Então existe uma qualidade do vazio muito forte. E a proposta é que esse vazio, que até então poderia ser amedrontador, obrigada, valeu. Amedrontador, a gente coloque uma palavra, uma frase, que no caso é uma pequena frase, mas uma coisa para cima, uma coisa de poder mesmo, né? Que é, a cada momento desse vazio que a Suzy falou, né? Quer dizer, você inspirou em 3 tempos, quando você para aqui em cima do pulmão cheio em 3 tempos, você vai repetir, aqui eu sou. Porque nesse espaço vazio é onde você é, de fato. O resto é lixo, no sentido de as coisas da vida. Aqui, no vazio, é o encontro com a sua verdadeira essência. Então, essa é a proposta. Inspirei, parou aqui em cima, aqui, nesse espaço vazio, né? Aqui eu sou. Expirou 3 tempos, ficou vazio novamente 3 tempos, repete outra vez. Aqui eu sou. Inspirou, aqui eu sou. Expirou, aqui eu sou, aqui eu sou. Então, é fazer a ligação desse vazio, que agora não precisa mais amedrontar ninguém, e sim buscar a sua essência na hora em que eu digo aqui, nesse lugar de vazio de mente,
eu sou. Ali é que está a tua verdadeira essência. Essa é a isso proposta. aí, gente. Se vocês gostaram, como sempre, a gente pede que vocês deixem aí os seus comentários e sugestões para novas conversas minhas e da Ângela. A gente sempre está trazendo propostas de como refletir a respeito das nossas questões do dia a dia, sobre um olhar do acordar, né? Para que a gente possa realmente ir aos pouquinhos, juntas, mulheres e mulheres, dando as mãos, trazendo essa mudança para a nossa vida, né? A gente tem agora o nosso canal aqui no YouTube. Além disso, estamos no Instagram, no Mulheres que Despertam _oficial. E temos também agora o Spotify. Não, gente, podcast me matou de chiqueza. Muito chique mesmo. Mulheres que Despertam no Spotify. Então, esperamos vocês, esperamos os comentários. Tomara que vocês tenham gostado, né? E a gente não tem problema com críticas também, não. É. No sentido, olha, podia ser mais assim, podia ser mais assado, porque a gente acho que é interessante a gente saber, né, o que a gente pode sempre melhorar. É isso aí. Tá? Ok? Então, gente, beijo. beijo, até gratidão, a próxima. Até a próxima. Arro. Arro.